sempre fui independente, acho que era uma coisa minha. Eu sempre quis fazer minhas coisas, desde muito cedo, sempre quis sair, ter o meu dinheiro, administrar as minhas coisas. Eu achava que quando eu tivesse 18 anos eu ia sair de casa, ia alugar um apartamento, e ia viver no meu canto e fazer o que eu queria. Eu morava num prédio fechado, na rua de trás tinha favela e eu tinha condições de estudar numa escola particular, eu tinha boas condições dentro do ambiente material e eu ficava questionando como que as pessoas viviam daquela maneira, né, negligenciadas daquela forma. Então isso, desde a minha fase de infância e adolescência, eu já tinha essas questões críticas, elas estavam muito internalizadas dentro de mim. E eu observava isso no grupo de amigos que eu tinha também. Tá, o que é o projeto Responsa? O projeto Responsa, ele é eu costumo chamá-lo de agência de emprego social. Por quê? Nós empregamos pessoas que o mercado não quer empregar. Eu optei por fazer faculdade de serviço social e já determinada a trabalhar com esse público. Então, eu fui para faculdade, terminei a faculdade, já fui trabalhar com medida socioeducativa, depois trabalhei com outros projetos de inserção de pessoas egressas, até que o último projeto que eu trabalhei fechou em São Paulo, que era um projeto do AfroReg, e eu fiquei desesperada. Falei, o que eu vou fazer com o meu povo? E aí, o que me levou a ter vontade mesmo de fundar o Responsa foi que no ano de 2017 eu conheci duas pessoas de duas instituições, o Instituto Ação pela Paz e o Instituto Humanitas 360. E essas duas pessoas me incentivaram a escrever algo que fosse meu. Eu espero do Responsa ter uma capacitação para ser inserido no mercado de trabalho e assim poder ajudar entre todos, já que a gente está numa situação não muito agradável por conta de nosso passado. Procurar uma vida melhor, um serviço que nem, né, nós viemos atrás, mudando de vida. E é isso, esperar uma melhora, né? Que tem, e é isso. O Responsa, na verdade, ele nasce do meu propósito de vida, que é auxiliar as pessoas que saíram do sistema prisional a ter um alicerce, um apoio, assim como eu tive. Eu tive um apoio familiar, isso me ajudou muito, porque minha tia sempre me incentivou a retomar os estudos, sempre me incentivou a conquistar aquilo que eu tinha como propósito. E eu sei que muitas pessoas não têm isso. Karine fez umas coisas que a mãe não gostou. A mãe pôs ela para fora de casa e ela ficou comigo, na minha casa. E conforme ia passando o tempo, ela ficava, depois ela saía para morar com alguém, depois ela voltava. Cada vez que ela queria voltar, eu aceitava que ela ficasse em casa. E foi indo assim. Eu acredito que até hoje nós estamos juntos. Eu resolvi mudar de vida no ano de 2008. Não foi fácil, mas não foi impossível. Porque quando a gente toma uma atitude e faz uma escolha, tudo conspira para que a gente atinja o nosso objetivo quando de fato a gente quer. Mesmo com os obstáculos, mesmo com o estigma de ser ex-criminoso, ex-detento, porque a sociedade fala assim, mas a gente está aqui para mostrar a diferença. Meu esposo falava que ela fazia algumas coisas e eu falava, o que você quer que eu faça? Pelo menos ela está junto com a gente. Se ela sai, encontra com algum grupo, se usa alguma coisa, então ela vai e volta, pelo menos está junto com a gente.
Eu sempre deixo claro isso, que a minha entrada no crime, ela não teve a ver com falta de oportunidade, com falta de acesso, de educação, de condições financeiras. Não foi isso. Eu acho que o que fez com que eu entrasse no crime foi o fato de ter ido muito cedo para a rua, porque a rua era meu ambiente de acolhida. Eu trabalhava como gerente administradora de algumas pessoas, e especificamente de uma pessoa, né? Eu trabalhava para algumas, mas na hierarquia eu prestava contas para uma. E a gente começou a passar por um processo de investigação do DENARC. O mais difícil não foi a sobrevivência dentro do cárcere, porque eu morava no melhor lugar que tinha, não passei necessidade nenhuma, nem de alimentação, nem de nada, porque a cela onde eu morava era uma cela muito farta. Todo mundo que estava preso ali tinha condições financeiras boas, inclusive eu. Então, não foi difícil sobreviver dentro do cárcere. O mais difícil foi encarar a falta de liberdade e a opressão do sistema mesmo, e se deparar com uma situação de onde eu comecei a ver o quanto o crime também era uma sociedade de status. Então eu comecei, acho que foi a primeira vez que eu comecei a observar o quanto a gente tinha pessoas vulneráveis no mundo do crime, e assim, em extrema vulnerabilidade. Acho que eu comecei a olhar para aquelas pessoas, aquelas mulheres que vinham da Cracolândia, que estavam ali em condições melhores do que na rua. Então eu comecei a olhar para coisas que eu não olhava antes. E tem uma coisa que eu aprendi também, que eu levo isso comigo até hoje: nada contra a minha paz. Porque eu sei que todo dia eu chego, deito a minha cabeça no travesseiro e durmo em paz, sabendo que no dia seguinte eu vou acordar sem a polícia bater na minha porta, sabendo que no outro dia eu vou acordar e vou sair, sabendo que eu vou voltar para casa, exceto se acontecer alguma coisa. Mas eu não vou mais correr o risco que eu corria na vida do crime. Então nada paga a minha paz. Eu acho que nada paga a paz de cada um de vocês que está aqui. Eu acho que a gente não pode deixar de dizer que nós estamos inseridos numa sociedade que tem uma desigualdade social tremenda, que tem um processo histórico aí que vem desde da época da escravidão, né? A gente está falando de um sistema prisional que encarcera pessoas que são excluídas da sociedade. A gente está falando de um sistema prisional que encarcera uma maioria negra, pobre, e que já está excluída da sociedade. Então a gente não pode deixar de falar que, enquanto uma pessoa branca e de uma família de classe média, mesmo sendo de classe média baixa, eu tive privilégios sim. E tenho privilégios até hoje, por ter tido mais acesso. O que nós vemos é o que acontece aqui fora, né? O negro, ele é muito mais marginalizado do que o branco. O negro, ele tem menos acesso, e isso é pesquisa, ao mercado de trabalho do que o branco. O negro, muitas das vezes, não ganha a mesma coisa que o branco, entendeu? Então, a prisão, as pessoas têm que entender que a prisão ela é apenas um reflexo da sociedade. Entendeu? O que nós temos preso lá dentro é uma parte da sociedade que não conseguiu viver aqui fora, cometeu algum crime, mas ela é nada mais que um reflexo da sociedade aqui fora. Existe um racismo estrutural dentro do Poder Judiciário. Não faz muito tempo, uma juíza ela sentenciou um rapaz branco por roubo. Isso está nas redes sociais, é público, dizendo claramente: embora esse rapaz não tenha um perfil de um roubador, por ser um rapaz branco, loiro e de olhos azuis, as provas mostram que ele é culpado. Então, quando uma pessoa que é membro do Poder Judiciário, né, numa sentença, numa decisão judicial, coloca, né, essa visão racista na sua fala, na verdade, ela revela o que muitas pessoas que compõem o Poder Judiciário pensam. A gente tem um sistema judiciário que ele olha para as histórias como um todo. Então, ele não olha para o ser humano, para cada história diferencia, olha, isso aconteceu por causa disso, por causa disso, por causa disso. Não. Ele generaliza e é um preconceito geral. E quem está julgando
normalmente vem de uma outra condição social, não conhece quais são as dificuldades das pessoas que passam pelo sistema prisional, não entende essas histórias e simplesmente acha que punindo, aplicando uma sentença, é uma forma de recuperar as pessoas. Então, no meu caso, eu não estou falando de inserção, e sim de reinserção. Mas quando a gente fala da maioria, a maioria das pessoas que passaram pelo sistema prisional e que são as pessoas que eu atendo hoje no Responsa, a gente está falando de pessoas que nunca tiveram acesso ao mercado de trabalho. Aliás, essas pessoas não tiveram acesso a muitos direitos, né? E a muitas... A educação, a cultura. Então, eu não estou falando de um processo de reinserção. Eu estou falando, na maioria das vezes, de um processo de inserção. De dar o primeiro emprego para essas pessoas. De dar a primeira oportunidade dessas pessoas gerarem renda de maneira lícita. Se as empresas conseguirem, as empresas que têm atuação na rua, as empresas que têm uma relação direta com o consumidor, elas automaticamente conseguem trazer para o seu negócio pessoas que estejam na situação de vulnerabilidade social e vulnerabilidade econômica, como os egressos. Então, basta as empresas terem vontade de fazer. E a pessoa cometeu um ato, cometeu um ilícito, e desse ilícito, realmente, ela pagou por esse ilícito e merece uma oportunidade. E merece ser líder de uma operação, e merece ser supervisor. Como você ficou sabendo desse episódio? Teve, nossa. Olha, mas aí eu já tava mais velha, ó. Isso. Que eu vi nela, na primeira instância, muito bonita. Eu conheci o Leandro no ano de 2006. Eu tinha um amigo preso junto com ele na penitenciária do Adriano Marrei, em Guarulhos. Depois que eu fui visitar ele a primeira vez, eu nunca mais larguei dele. Consequentemente, depois que a gente se conheceu, a gente foi se conhecendo, um pouco um outro. Vi que ela tinha responsabilidade, tinha uma pessoa legal, bacana. E eu fiz uma proposta para ela. Quer ficar comigo até ficar velhinho? Tem um monte de anos para tirar. Daí ela, vamos, topou. Estamos até hoje. Eu nunca imaginava que ele ia falar pra mim, vamos casar? Falei, oi? Como? Normalmente isso, né, quem tem esse sonho de vamos casar é a mulher. Falei, mas tá ficando louco? Tá chapando? O que tá acontecendo? Eu e ele procuramos saber como que fazia pra casar dentro do sistema. Aí descobrimos que dava pra fazer isso por procuração. E aí eu corri atrás de todos os trâmites e nós nos casamos. Meu pai demorou muitos anos para aceitar. Meu pai não aceitava essa relação com ele. Era muito complexo. Quando eu comecei a me envolver com ele, meu pai falava assim para mim, você arrumou um preso? Eu falei, oi? Mas você ia visitar uma presa? Mas você é minha filha, é diferente. Eu falei, não é diferente. Ela me ensinou, a mim e ao meu esposo, a amar o pai das crianças. Ela não cuida mais só de mim, né? Ela tem outras pessoas para cuidar também, porque ela é muita emoção, sabe? Ela é bastante coração. Então, se é o que ela puder fazer para ajudar, se ela puder atravessar o mundo, o planeta, para ir ajudar, ela vai. Não interessa o que ela vai ganhar, o que ela vai ter em troca. Interessa só o que ela vai fazer para poder ajudar essa pessoa. Tatá sabe o tamanho da gratidão que eu tenho por você, né, Tatá? Tatá foi uma salvadora muitas vezes. E é até hoje, né? Você é um milagre de Deus. Você se sente realizada hoje? Muito. Muito. Cada vez que eu vejo as pessoas se transformando e cada vez que eu vejo quantas pessoas são gratas, não tem nada que me realize mais que isso. Palmas não são pra mim, são pra vocês. Vocês estão aqui hoje é porque vocês já são vencedores, porque chegar até aqui e tomar o primeiro passo não é fácil. Então, uma salva de palmas agora pra vocês.